Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Esse é o tema da mensagem de hoje. O que vocês pensam a respeito do Cristo? Alguns anos atrás, um homem chamado Barhouse, pastor de uma igreja presbiteriana na cidade de Filadélfia, Pensilvânia, pregou uma mensagem na rádio CBS dos Estados Unidos. E nessa mensagem, numa rádio que tinha alcance nacional, Barhouse, famoso professor de Bíblia lá nos Estados Unidos, citou a respeito de uma possível estratégia de Satanás. Barhouse imaginou que todos os tribunais da Filadélfia seriam fechados, as prostitutas não andariam mais pelas ruas, não haveria mais prostituição na cidade. Satanás proporia que a pornografia não ficaria mais disponível. Estratégia do diabo: as ruas da cidade ficariam limpas, todos os bairros da cidade seriam tomados de cidadãos que obedeciam às leis, todo xingamento e difamação seriam cancelados, desapareceriam, todas as crianças a partir de então seriam crianças dóceis e educadas que diriam sim papai, sim mamãe. Todas as igrejas da cidade, Barhouse propõe e diz que o diabo teria como estratégia que todas as igrejas da cidade estariam lotadas sob o próprio comando e permissão de Satanás. Ele faria questão que todos viessem para a igreja, de sorte que não tivesse uma cadeira vazia na igreja. Talvez você pergunte o que há de errado nisso, em uma igreja cheia. Em seguida, o Barhouse deu o golpe fatal. Ele disse que o perigo mais letal e mais diabólico seria que a proposta de Satanás seria em que cada uma dessas igrejas cheias não fosse pregado sobre Cristo Jesus. A proposta de Satanás seria: ele enche a igreja desde que a igreja se cale a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Nesses púlpitos das igrejas poderia haver muita palestra religiosa, poderia nessa igreja existir encontros de casais, poderia haver cursos de ensino bíblico, poderia haver muita pregação, poderia haver muito social, cantina funcionando em todo culto, desde que os pregadores não pregassem sobre Cristo Jesus. Haveria sinais externos de que está tudo bem com a igreja, ela está aberta, ela funciona, ela tem música, ela tem coreografia, ela tem pastores que pregam, ela tem líderes que ensinam, ela tem tudo, menos gente que prega sobre Cristo Jesus. O estratagema mais diabólico de Satanás, anunciado por Barhouse, seria as igrejas estarem superlotadas de pessoas sem a proclamação de Cristo e Cristo crucificado. Com esse silêncio mortal no púlpito, as pessoas nunca aprenderiam a respeito de Cristo, e assim elas jamais poderiam conhecer o Senhor Jesus e segui-lo. O que Barhouse temia está acontecendo. Em incontáveis lugares hoje à noite, as igrejas estão cheias hoje à noite enquanto pregam. Muitas delas estão cheias. Hoje à noite, pregadores estão pregando. Uma hora dessa, em muitas igrejas já tem pregadores pregando. O louvor já corre solto por aí. Em todas as igrejas que estarão abertas hoje à noite, um pregador subirá ao púlpito, mas não falará de Jesus. Te falará como ser próspero, te falará como ganhar dinheiro, te falará sobre a sua vida emocional, as suas lágrimas, as suas dores, as suas ansiedades. Falará para você como você pode ter uma semana melhor, despreocupada, mas não te falará sobre Jesus. Tragicamente, muitas igrejas e púlpitos, Cristo não é assunto principal. Eu finalizo esse ponto do Barhouse dizendo: no tempo presente a pregação está destituída da pessoa e obra de Cristo, e muito frequentemente, bastante corriqueira, essa mensagem sem vida, sem Jesus, é uma armadilha em que os púlpitos caíram. Uma igreja que não fala do Senhor Jesus, ou que minimiza quando fala dele, ou talvez
ausente Jesus por completo dos temas das pregações. Em vez de dar Cristo o lugar central da igreja, o lugar de preeminência, ele é degradado à periferia. Em vez de estar sob a luz do holofote, Jesus está sendo deixado nas sombras. Em muitos púlpitos há uma comunicação convincente, pregadores capazes de pregar do ponto de vista hermenêutico correto, pregadores capazes de pregar do ponto de vista homilético, com estrutura, com tema, com texto, com introdução, com divisões principais, com divisões e subdivisões e divisões de subdivisões, pregadores capacitados na oratória, falando bonito, mas não sabem pregar sobre Jesus. Quando o sermão falha em exaltar a pessoa de Jesus, ele falha em atingir o seu alvo. O meu alvo hoje à noite aqui nessa mensagem é Cristo. Hoje eu vim aqui para falar sobre Cristo. O foco hoje à noite não é você. Você que está enfermo, vamos orar no final para que Jesus te cure, mas o foco hoje não é a sua enfermidade. O foco hoje é Cristo. O louvor cantado aqui hoje não foi para agradar você, foi para o louvor de Cristo. A mensagem de hoje não é para agradar você, a mensagem de hoje é para a glória de Cristo. Mas a pergunta que não quer se calar é a que Jesus fez para os fariseus. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Hoje à noite Jesus está neste lugar. O nosso país é um país cristão. O nosso país é um país que celebra no final do ano o nascimento de Cristo. As igrejas fazem no final do ano, no feriado do Natal, cantatas. Nós reunimos a família. Nós fazemos festa. Nós pensamos em Cristo no Natal, às vezes na Páscoa, por causa da morte dele. Mas a grande pergunta é: quantos dos que celebram o Natal sabem o que de fato significa Natal? O Natal, o nascimento de Jesus. Mateus 22, Jesus está trazendo isso à tona. Será que você conhece o Cristo? O que você pensa acerca do Cristo? Talvez, como eu disse agora há pouco, alguns de vocês tenham vindo aqui pensando nas suas dores. Será que Cristo vai me curar? Talvez hajam alguns aqui hoje à noite que tenham vindo pensando nas suas dívidas. Será que Cristo vai abrir as portas para mim essa semana? Outros aqui vieram apenas para conhecer o pastor Rubens. Há aqueles que vieram aqui hoje, de repente, apenas para me ver pregar pela primeira vez. Mas a pergunta é: o que você pensa do Cristo que está aqui hoje à noite? A grande questão é: você consegue entender que a eternidade se aproxima, que a ampulheta do tempo está se esgotando para cada um de nós nessa noite, que logo, logo nos encontraremos com o Senhor Jesus? Mais alguns anos e nenhum de nós aqui estaremos vivos. Mais alguns anos e nós deveremos estar ou na presença de Cristo ou do diabo. Todos aqui. A partir dessa mensagem, no final dela, ou você estará mais perto de Jesus, ou você estará mais perto do diabo. No final dessa mensagem, ou você estará mais perto do céu, ou eu te garanto, você estará mais perto do inferno. Tudo depende da resposta a esta pergunta: o que você pensa a respeito do Cristo? Vida cristã é pensar em Cristo. Vida cristã é pensar sobre Cristo Jesus. Se você andar pela vida cristã sem pensar em Cristo, o tempo vai se esgotar para você e você vai ter uma surpresa terrível. Talvez alguém pergunte assim: pastor,
Quais são os motivos pelos quais eu devo pensar em Cristo? Eu me sinto estranho pregando aqui hoje à noite. É muito estranho para mim como pastor ter que pregar, dizer, pensem em Jesus. A nossa era, a nossa sociedade, cada um pensa em si mesmo. Cada um pensa em como sairá desse culto, se sairei bem ou sairei mal, mas poucos pensam em Jesus. E quais são os motivos para vocês e eu aqui pensarmos em Jesus? A mensagem está sendo gravada ali. Quem está em casa na live, ou quem está ouvindo nessa live minha aqui, quais são os motivos para você ou eu pensarmos em Jesus? Algumas pessoas que pensam assim, para que eu tenho que pensar em Jesus? Qual a necessidade de eu pensar em Cristo Jesus? Muitas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, terão essa pergunta na cabeça. Dirão que nós queremos, na verdade, festa. Muitos neste mundo que querem é carne. Você entra no Instagram, no Facebook, ou sei lá qual rede social, tem foto de gente comendo, fazendo churrasco, assando. O mundo quer pensar em festa, em carne assada, em bebida. Outros querem pensar em sexo. Outros querem pensar naquele companheiro que será o seu cônjuge, a sua mulher ou o seu marido. Outros estão pensando no emprego. Outros querem pensar sei lá no que. Tudo menos pensar em Cristo. Nós não temos tempo para pensar em assuntos difíceis, pastor Rubens. Pensar em Cristo é muito complicado. Pensar em Cristo, nós vamos deixar isso para o pastor Paulo. Nós vamos deixar esse negócio de pensar em Cristo para a galera do CTL de sexta-feira. Porque estamos aqui há meses na sexta-feira tocando nesse assunto aqui, a importância de uma igreja falar de Cristo, falar de Jesus, de você que é pregador aprender a pregar sobre Cristo, da igreja voltar a ter Cristo como centro de todas as coisas, na pregação, na adoração, no louvor, na glorificação, Jesus o centro da igreja e não mais uma estrela da igreja. Tenho falado isso na sexta-feira aqui por meses. Não, deixa isso para sexta-feira, para a galera que gosta de estudar a Bíblia. Deixa esse negócio de pensar em Cristo aí para os pastores mais velhos. Tem uma geração que não tem compromisso com Deus. O mundo está aí, eles não querem pensar em Cristo. O mundo está aí, eles não querem ler a Bíblia. O mundo está aí, eles não querem estudar as Sagradas Escrituras. O mundo está aí, eles não querem orar. O mundo está aí, as pessoas se apaixonaram pelo mundo. O mundo ama o diabo. E muitos crentes são apaixonados pelo amante, não mais pelo noivo Jesus. Porque quando o assunto é o que você pensa sobre o noivo, o que você pensa sobre Jesus, tem gente que diz, pastor, eu não tenho pensado nisso ultimamente. Sabe, pastor Rubens, que eu não tenho pensado em Cristo ultimamente? Não me passa pela cabeça isso que o senhor está pregando hoje à noite aqui, que eu tenho que pensar sobre Jesus. Porém, irmãos, todos aqui que estão ouvindo e vão ouvir depois, lá no YouTube, quando eu postar, todos aqui e os que ouvirão, têm uma alma que estará no céu ou no inferno. Todos aqui hoje à noite têm uma alma que estará no céu ou no inferno. Vida cristã é ser confrontado. Jesus perguntou para os religiosos, frequentadores de culto, fariseus, e disse: o que vocês pensam acerca do Cristo? Por que eu tenho que pensar em Cristo? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar em Cristo, irmãos, por causa da posição que Ele ocupa entre eu e Deus. Amém? Amém. Em primeiro lugar, você tem que pensar em Cristo por causa da posição que Cristo ocupa entre você e Deus. Irmãos, Jesus, biblicamente falando, Ele é o Filho de Deus, todos sabem disso. E é somente através de Cristo Jesus, aleluia, é somente através dele que você e eu chegaremos a Deus. E foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, vem ao Pai a não ser por mim, porque entre você e meu Pai só tem um caminho, que sou eu. Porque vocês têm que pensar em Jesus, por
causa da posição que ele ocupa. Só ele está entre você e Deus. Só ele é o caminho. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome, não há nenhum outro mediador dado entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador. Por que eu tenho que pensar em Jesus? Eu tenho que pensar em Jesus, porque se ele é o único mediador, então não é o pastor Rubens, não é o padre, não é o rabino que está entre eu e Deus, não é o apóstolo da televisão que está entre mim e Deus, não é o pastor Paulo que está entre mim e Deus, não é o pastor Rubens que está entre você e Deus. Tem um entre você e Deus, e o nome dele é Jesus. Por que você tem que pensar em Jesus? Porque ele é o único que está entre você e Deus, e ele é o único que pode te levar ao céu, e ele é o único, e não há outro no lugar dele. A Bíblia diz que por meio de Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Foi Cristo quem me reconciliou com Deus. Foi Cristo quem abriu o caminho para mim a Deus. Ele é o único que diz: eu fui morto e estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o único que pode te ressuscitar no último dia. Eu sou o único que pode te levantar do túmulo. Eu sou a ressurreição e a vida. Você não vai ao Pai se não for através de mim. Eu estava te reconciliando com meu Pai na cruz do Calvário. Jesus, esperança de glória. Não é pastor Paulo, não é pastor André, não é pastor Rubens. Deixa de besteira. A tua vinda hoje à noite aqui é absolutamente banal, se ela não for por causa deste único que está aqui hoje à noite, que prometeu que quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará ali no meio deles, aí ó, no meio deles. Eu imagino Jesus andando aqui agora, eu imagino Jesus caminhando na mente, no coração, dizendo: ei, acorda, o centro desse culto sou eu. O que você pensa a meu respeito? Sou o único caminho, sou a vida, sou eu o único que pode te mostrar a eternidade, o único. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quem tem o Filho, diz João em 1 João 5,12, quem tem Jesus, o Filho, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Jesus é o único. Não podemos esquecer Jesus nos cultos. Como podemos viver um cristianismo sem Cristo? Ninguém aqui hoje à noite, nem entre os vivos e neste planeta, nem entre os mortos, não há ninguém aqui mais importante do que Jesus. Amém. No universo, no multiverso, não há nenhum outro ser mais importante do que Jesus. Jesus de Nazaré. Entenda isso nessa noite. Por que você tem que pensar em Cristo? Primeiro, pela posição que ele ocupa diante de Deus. Segundo, porque você tem que pensar em Cristo. Você tem que pensar em Cristo por causa do que ele fez pela humanidade. Pense em Jesus. Primeiro, pela posição que ele ocupa. Segundo, pela obra que ele fez em prol da humanidade. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos e ele nos achou. A Bíblia diz que nós estávamos desgarrados e o bom pastor veio dar a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, fedendo em nossos delitos e pecados, e ele veio e morreu a nossa morte para nos dar a sua vida e vida em abundância. Quando ninguém olhava para você, quando ninguém olhava por mim, quando estávamos perdidos com o RG carimbado, destinados ao inferno,
Veio Jesus e mudou a nossa história. Veio Jesus e mudou a minha história, mudou a sua vida, mudou a minha vida. Quem foi que mudou a sua e a minha vida? Foi Jesus. Se não fosse Ele, você ainda era um beberrão. Se não fosse Ele, você ainda era um desgraçado. Se não fosse Jesus, você ainda era um pária da sociedade. Mas hoje você tem Jesus. O que Ele fez por você te transformou em cordeiro dele, herdeiro de Deus. Você já está sentado em lugares celestiais, glorificado, justificado, santificado, tudo pelo que Cristo fez. Porque você deve consagrar a tua vida a Cristo Jesus, primeiro pela posição que Ele ocupa, segundo pelo que Ele fez por você. Quando ninguém olhava por você, Ele olhou. Amém. O bom samaritano olhou por nós, caídos no caminho. Não tem outro nome, não tem outro personagem, não existe um outro alguém, Sérgio, do qual a Bíblia diz que quando ele veio para desfazer as obras do diabo. No entanto, o apóstolo João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então por que eu tenho que pensar em Cristo? Porque Ele é o único que sabe desfazer as obras do diabo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo da televisão. Quem sabe desfazer as obras do diabo chama-se Jesus. Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja. Não tem outro. Não tem ninguém aqui que saiba desfazer as obras do diabo. Por que eu tenho que pensar em Cristo, pastor? Em terceiro lugar, eu tenho que pensar em Cristo por causa do que Ele ainda fará por nós. Amém? Primeiro eu falei aqui da posição que Ele ocupa. Depois eu falei que nós devemos pensar nele por aquilo que Ele já fez. Agora estou dizendo que você deve ocupar seus pensamentos em Cristo Jesus pelo que Ele ainda fará por você. A Bíblia diz o que Ele fará por você. A Bíblia diz que um dia desse, qualquer hora dessa, os céus vão se abrir. O que Ele ainda fará? Ele não me deixará. Ele virá buscar a sua igreja. Cristo Jesus não nos abandonou. Logo, logo, o céu se rasga de alto a baixo, as cortinas se fendem e Ele interrompe o culto dizendo: a palhaçada acabou. Qualquer hora dessa Ele vai acabar com o culto no meio do culto. Vai dizer: acabou a palhaçada. Voltei. E todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu, pastor Rubens, vier a morrer, há uma garantia que eu ressuscitarei e subirei juntamente com os meus irmãos às alturas, me encontrar com o Senhor Jesus nos ares. O Senhor Jesus virá nos buscar, irmãos. Parece que eu estou dando uma má notícia. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus virá buscar você. Ei, Jesus vem te buscar um dia desse. Não é o Covid, é Jesus que vem te buscar uma hora dessa. Não é Covid, não é câncer, é Jesus que vem te buscar uma hora dessa. Maranata, hora venha. Ele venha mesmo. Um dia desse, todos nós vamos nos apresentar diante dele. Aqueles que não reagiram aos convites após a pregação, ou aqueles que não reagiram à voz de Deus no meio da pregação, aqueles que não quiseram pensar em Cristo, aqueles que rejeitaram essa ideia de se preocupar em pensar em aqueles que disseram não para Ele. Todos esses um dia vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus e vão dar de cara com Jesus. E a Bíblia diz que um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então é melhor você começar a pensar em Cristo a partir de hoje, pela posição que Ele ocupa, pelo que Ele já fez por você, e se isso não basta, pelo que Ele ainda fará. E um dia você e eu estaremos diante do tribunal de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Jesus pergunta para os fariseus: me diga aí o que vocês pensam a respeito do Cristo. Uma hora dessa Ele vai olhar e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Venham benditos de meu Pai, chegou a hora da redenção do vosso corpo. Ele também vai dizer para uma galerinha, espero que ninguém aqui ouça isso, mas
Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu convidei vocês a pensarem em mim e vocês não se preocuparam com isso. Aleluia. Vocês acharam que era coisa daquele pregador togado. Pensar em Cristo não é coisa de um pregador togado. Pensar em Cristo é coisa do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo exige que você pense no seu Salvador, em Cristo Jesus, em que você saia da tua casa pensando que o Senhor é o Senhor da igreja. Você não venha para um encontro, você venha para o encontro com Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:2, ele diz assim: pois decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo tinha uma urgência na pregação dele. Não sabia mais nada a não ser Cristo Jesus. Não pregar outra coisa que não fosse Cristo Jesus. Se você olhar o livro de Atos, está recheado de ideias. Jesus subiu ao céu. Lá no capítulo 1 ele diz: olha, mas fiquem atentos. Fiquem atentos aí, esse que está subindo, vocês vão ver ele descer. Jesus é o assunto do capítulo 1. Dia de Pentecostes vem, Pedro se levanta para pregar e começa a pregar sobre Jesus. Vem o capítulo 3, o apóstolo João vai dizer para aquele camarada: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta e anda, o assunto é Jesus. E vem o capítulo 4, diante do Sinédrio, o assunto é Jesus. E o capítulo 5, o assunto é Jesus. E o capítulo 6 de Atos, o assunto é Jesus. E os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, que vai glorificar Jesus. De sorte que todo o livro de Atos vai ser uma exaltação de Jesus. No capítulo 9, o próprio Senhor Jesus vai aparecer para Paulo no caminho. Eu sei que os pregadores aqui na Batista Projeto Família estão esse mês pregando sobre o livro de Atos. Então deixa eu dar essa pitadinha para você. O livro de Atos fala de Jesus. O livro de Atos é aquele livro que, se você estudar ele, você vai poder responder essa pergunta: o que você pensa sobre Cristo? Por que eu tenho que pensar sobre Cristo? Porque Cristo é a bomba atômica de Deus. Por que pensar em Cristo? Porque Ele é a bomba atômica de Deus, que quando jogada no inferno veio hiroshimizar as obras do diabo. O grande plano de Deus tem nome: Jesus. O grande plano de Deus não tem nome de pastor Rubens. A grande bomba, a estratégia de Deus não carrega nome de homens. O nome dele é Emmanuel, é Deus conosco. Essa noite eu acredito que o Senhor Jesus está querendo jogar bombas daqui de cima para destruir as obras do diabo no seu coração. Pense em Jesus. Se eu te levar nesses minutos, essa é uma hora que eu tenho para pregar, se eu te levar a pensar em Jesus, me dou por satisfeito. Talvez você diga assim: pastor, já entendi que eu tenho que pregar sobre Jesus, pensar sobre Jesus, cantar Jesus, orar falando com Jesus. Mas um segundo ponto dessa mensagem que eu quero te conduzir é o seguinte: o que as pessoas têm pensado sobre Jesus? Primeiro eu disse o porquê devemos pensar em Jesus. Devemos pensar pela posição que ele ocupa, pelo que ele já fez, pelo que ele fará. Mas agora surge uma outra questão, que é como os homens pensam em Jesus. O que eles pensam, como eles pensam, quando o assunto é em relação a Cristo. Essa é a pergunta de Jesus para os fariseus: como vocês pensam a respeito do Cristo? Quando Jesus estava na terra, ele tinha essa preocupação de o que você pensava acerca dele. De vez em quando a gente lê isso na Bíblia, né, pastor André? Jesus dizendo assim: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você que está aqui hoje à noite? Não é a pessoa que está do seu lado agora, Deus está falando com você. Quem eu sou para você? Jesus tinha essa preocupação quando estava na terra, porque ele sabia que as pessoas pensavam acerca dele e pensavam muitas vezes de forma equivocada. Não é só pensar em Cristo, é pensar da forma correta, porque as pessoas podem pensar de forma equivocada. Quando ele estava aqui, pensavam de forma equivocada, e ele subiu ao céu, e as pessoas continuam pensando de forma equivocada. Eu diria para vocês, como as pessoas pensam em Cristo? Eu vou dizer para você: primeiro, a ideia de muitos a respeito de Cristo são verdadeiras blasfêmias.
a forma como algumas pessoas pensam acerca de Cristo. Ele perguntou aqui: o que você pensa? E algumas pessoas pensam de forma blasfêmia. Quando Jesus estava aqui na terra, muitos não acreditaram nos milagres que ele fez. Outros não acreditavam que ele era Deus. Outros fingiram encontrar falhas nele. O meu conceito sobre essa pessoa é que ele tem muitas falhas. O meu conceito é que esses milagres aí não são de verdade, não. As pessoas não acreditavam em Cristo. Pensavam de forma blasfema sobre Cristo. Um dia teve um pessoal que falou assim: olha, o que ele faz, esse cara não é inspirado pelo Espírito Santo, não. Ele é inspirado por Beelzebu. Disseram de Jesus que ele atuava nos milagres com o poder de Beelzebu, que é Baal, mais Zevuv, ação contrária de duas palavras, Baal, Zevuv, Senhor, Baal, Zevuv, moscas. Associaram Jesus com uma divindade ligada a fezes, moscas que ficam em volta de fezes. Associaram Jesus à imundície, associaram Jesus a coisa suja. E é nesse contexto, quando chamam ele de quem trabalha com o espírito de Beelzebu, é nesse contexto que aparece o ensinamento sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é outra coisa senão atribuir aos atos salvíficos de Deus em Jesus de Nazaré uma obra do diabo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir a obra de salvação de Jesus de Nazaré a poderes demoníacos. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles diziam: esse cara tem demônio. Então o pensamento de alguns sobre Jesus é blasfemo. Ele é um endemoniado. Eu diria ainda que outras pessoas pensam sobre Jesus de forma superficial. E está aqui hoje à noite. Está aqui. Aqueles que pensam em Jesus de forma superficial. Aqueles que sabem que ele esteve na terra, sabem que ele morreu na cruz do Calvário, sabem que a partir dele veio o cristianismo, frequentam os cultos, mas nunca param para pensar no assunto, nunca param para pensar em Cristo. Aquela coisa de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ainda é o grande motivo pelo qual a gente não desiste de igreja. É quando você olha para Jesus, porque se você parar de olhar para Jesus, esquece, não sobra mais nada. Uma geração que não olha mais para Jesus é uma geração de desviados. Pensar de forma rasa. Você está aqui hoje à noite. Pensar de forma rasa. Pensar de forma superficial sobre Jesus. Pensar de vez em quando ou de vez em nunca a respeito desse tema. Essa é a vida cristã que muitos levam. Não pensam em Jesus. Terceiro, o pensamento de outras pessoas sobre Jesus, quando não blasfêmia, quando não superficial. Terceiro, são pensamentos desonrosos, eu diria até vexatório e profano. O que alguns pensam sobre Jesus? Permita-me citar para vocês 2 anos atrás, 2019, carnaval aqui em São Paulo. Pensamento sobre Jesus em 2019. O diabo arrastando Cristo derrotado no meio da passarela. Um diabo arrastando um Cristo derrotado. Ah não, pastor, não era Cristo, o senhor não estudou, era Santo Antão. Essa ideia de um Cristo arrastado. A ideia do ano passado, do Carnaval 2020, para aqueles que já se esqueceram, permita-me recordar, Carnaval 2020. Novas faces de um Cristo. Um Jesus, Carnaval do ano passado. Um Jesus índio. Um Jesus criança. Um Jesus mulher. Um Jesus gay. Um Jesus lésbica. Quem viu isso? Muitos pensam sobre Jesus dessa forma vexatória, profana. Pensam num Jesus derrotado, num Jesus gay. Permita-me te lembrar do Jesus Netflix, o Cristo do Porta dos Fundos, um
Cristo na mesa da ceia, alcoólatra, bêbado. Quem sabe do que eu estou falando aqui? A sociedade vem apresentando o que eles pensam sobre Cristo. Um Cristo frouxo, um Cristo boiolado, um Cristo que aceita ser Cristo de crucifixo em parada gay de 3 anos atrás, um Cristo que é injetado no ânus na parada gay. Quem é o Cristo? Esse aqui, ó, enfiou lá no ânus. Isso é o que muitos pensam sobre Cristo. Não fique escandalizado não, porque você sequer pensa sobre Cristo, é pior ainda. Eles erram em pensar em Cristo de uma forma blasfema. Eles erram em pensar em Cristo de forma superficial. Eles erram quando pensam em Cristo dessa forma vexatória e profana. Ou ainda, eu diria que alguns, em quarto lugar, alguns pensam em Cristo de uma forma fantasiosa e utilitarista. Alguns estão aqui hoje à noite. Há aqueles que pensam equivocado sobre Jesus na marcha para Jesus. Pensam errado sobre Jesus. Há aqueles que pensam errado sobre Jesus na parada gay. Há aqueles que pensam errado sobre Jesus aqui hoje à noite. Pensar em Jesus de forma fantasiosa e utilitarista. Não entendi, pastor, eu te explico. Alguns pensam em Jesus como o gênio da lâmpada. Aqui está a lâmpada do gênio. Conhece a história? Desenho animado, filme? Então aqui está o Jesus da lâmpada. Você esfrega a Bíblia em alguns versículos. Ele não é o meu Deus, eu não penso nele. Eu não dobro meus joelhos a ele, eu não canto para ele. Eu canto porque eu gosto de cantar e me sinto bem quando eu canto. O que você pensa acerca de Cristo? Eu faço apenas uma observação aqui. Todos esses pensamentos mostram a ignorância bíblica das pessoas. Por isso, eu vou para o terceiro e último ponto dessa mensagem, que é o pensamento cristão acerca do Cristo. Eu disse em primeiro lugar que existem lá os 3 motivos para você pensar em Cristo. Quais são os 3 motivos? A posição que ele ocupa, o que ele já fez por você e o que ele ainda fará. São os 3 motivos para pensar. Depois eu apresentei para você vários pensamentos equivocados sobre Cristo, entre os quais os blasfemos, superficiais, vexatórios, profanos, fantasiosos e utilitaristas. Porém, em terceiro lugar, existe um grupo que pensa sobre Cristo de maneira gloriosa. Existe um grupo de pessoas na terra que, quando o assunto é Jesus, arrepia até a unha do pé. Existe um grupo que, quando pensa em Cristo Jesus, eles têm literalmente, em primeiro lugar, pensamentos elevados. Quando pensam em Jesus, pensam de forma elevada e gloriosa. O verdadeiro cristão pensa em Jesus de maneira elevada e gloriosa. O verdadeiro cristão tem Jesus em alta estima, em alto posto. O verdadeiro cristão olha para Jesus como o centro de todas as coisas. Para ele, Jesus não é o gênio da lâmpada que ele precisa para te acudir. O verdadeiro cristão, ele olha para Jesus e ele tem pensamentos elevados. Quem é ele? Ele é o meu soter. Ele é o meu salvador. Ele é o Senhor da minha alma. Ele é o motivo pelo qual eu vivo abaixo do sol. Aleluia. Ele é aquele que resgatou a minha alma do lodo e da morte. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me guarda, é o Santo de Israel. Eu tenho pensamentos elevados sobre Ele, porque Ele é aquele que me guarda cada dia, cada hora, cada instante. Ele é o Salvador da minha vida, da minha existência. Ele é a porta. Ele é a porta que quando eu abro eu encontro o caminho. Ele é a água que quando eu bebo eu perco a sede deste mundo. Ele é o pão da vida que quando eu como eu me sinto saciado. Ele é
a luz do mundo, e por isso eu não sou um ser que anda em trevas. Ele é aquele que me iluminou. Aleluia! Quem é Jesus? É o caminho. Quem anda nesse caminho não anda perdido. Ele é a verdade. Quem anda na verdade não vive iludido. Ele é a vida. Quem tem esperança de vida, ainda que morra, ressuscitará no último dia. Jesus é aquele que me garante que ainda que o pó da terra me cubra, ainda com esses olhos, eu verei a Deus. A morte não vai me matar. A morte não vai me matar. Já dá para cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Em volta da morte, por quê? Porque o meu Redentor já venceu a morte. Ele me deu esperança de ressurreição. Quando eu penso em Jesus, eu penso dessa forma. Eu penso de forma elevada. Eu penso de forma gloriosa. Como diz o Salmo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Ele? O verdadeiro cristão, quando pensa em Jesus, ele pensa de forma elevada. Ele pensa em Jesus conforme Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8, os anciãos e os seres viventes estão em volta do trono. E Apocalipse 4:8 diz assim: Hagios, Hagios, Hagios Kyrios. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Pantocrator, o Todo-Poderoso, Roem, Kairon, o que era, o que é, Kairo é Romenô, o que há de vir, Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu nesse momento está, Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Hagios Kyrios, Santo, Santo é o Senhor. E aqui na terra, tudo que eu quero dizer é isso também. Santo é o Todo-Poderoso. O Roem, Kairon, Kairo e Romenon. Hagios, 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 Hagios Kyrios. Santo é o teu nome, Senhor Jesus, nessa noite. Toda glória, toda honra, todo louvor nessa noite é para o teu santo nome, Todo-Poderoso. Tu que eras, que é e que há de vir buscar a tua igreja. Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, o Pantocrator. O crente pensa assim, em um Jesus santo e Pantocrator, todo poderoso. O verdadeiro cristão, quando pensa em Jesus, ele pensa de forma elevada, em primeiro lugar. E para encerrar essa mensagem, o verdadeiro cristão, quando pensa em Jesus, não pensa apenas de forma elevada, mas ele pensa de forma confiante. Aleluia. Quando o verdadeiro cristão pensa em Jesus, ele pensa em Jesus de forma confiante. Aleluia. Graças a Deus. A minha confiança está em Jesus. Aleluia. Somente quem tem Jesus tem perdão pelos seus pecados. Eu tenho confiança em Jesus. Qual é a confiança? Primeiro, eu tenho perdão pelos meus pecados. Quem não tem Jesus não tem perdão pelos seus pecados, mas quem tem Jesus tem um amigo fiel e verdadeiro, que a Bíblia diz que ele era amigo de pecadores. Jesus é o amigo dos adúlteros. Jesus é o amigo daqueles que estão viciados em pornografia. Jesus é o amigo daqueles que se sentem na lama. Jesus é o teu amigo nessa noite, e Ele te dá a esperança de que Ele vai te tirar desse lamaçal de pecado. Só quem tem Jesus tem esperança de
vencer o pecado. Quem tem Jesus também tem consolo para a sua dor. Quem tem Jesus tem um consolador. Temos visto tantos irmãos falecendo por Covid ultimamente. Eu vim de um ministério que tinha 976 igrejas aqui no Brasil. A gente conhece bastante gente. E eu vejo toda semana 2, 3 ou 4 dos irmãos que alguns deles eu conhecia. Estão partindo. E as famílias estão ficando destroçadas com um buraco no peito. Mas eu quero te lembrar que quem tem Jesus tem esperança. Só tem duas formas de morrer. Qualquer dia desse eu prego sobre isso aqui, as duas formas de morrer. Tem duas formas de morrer. Ou você morre nos seus delitos e pecados, ou você morre em Jesus. Todos aqueles que morrem em Jesus têm esperança. Mais uns diazinhos e a gente reencontra todos os nossos irmãos que estão partindo. Qualquer dia desse, Jesus aparece e a gente vai ver todos esses irmãos de volta. Porque quem tem Jesus tem esperança na sua vida. Quem tem Jesus tem perdão dos seus pecados. E quem tem Jesus tem esperança para o seu futuro. Amém? Amém. Cristo, hoje à noite, nessa mensagem, Cristo é a rocha debaixo dos nossos pés. Aleluia. Nós não estamos na areia, louvado seja Deus. Nós estamos na rocha, que não é a Igreja Batista, é a rocha que é Jesus. Nossos pés estão firmados na rocha nessa noite. Jesus dá suporte para as nossas mãos. Jesus é a arca da esperança, que nos dá segurança no dilúvio da vida. Ah, doce Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, grandioso Jesus, Pai da eternidade, maravilhoso príncipe da paz. Jesus é a nossa esperança hoje à noite. Eu quero dizer para você o seguinte, concluindo essa mensagem: pense em Cristo. Por favor, irmãos, pense em Cristo durante essa semana. Gastem um tempinho da semana para Cristo. Apelo nessa noite como pregador, pense em Cristo. E se vocês pensarem em Cristo, eu posso dizer para vocês que o seu coração ficará mais leve, amém? Amém. Pense em Cristo e os cultos ficarão mais cheios de vida, amém? Amém. Pense em Cristo, que nada torna um culto mais gostoso do que quando as nossas mentes são tomadas cativas a Cristo Jesus. Nada torna um culto mais gostoso do que a percepção da presença de Cristo no nosso meio. Nada torna o culto mais gostoso do que a certeza de que esse culto está terminando agora aqui, mas que nós estamos caminhando para um culto eterno. Graças a Deus. Questão de poucos dias. Aleluia. É questão de poucos anos. Irmãos, mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmãos. Coragem, irmãos. É fim dos tempos, breve Cristo voltará. Coragem, irmãos. Coragem, irmãs. Em outros tempos, provações você passou, mas até aqui o Senhor Jesus te ajudou. Por que você não pode perseverar mais um pouquinho? Já já estaremos no culto eterno na presença do Senhor. Deus te abençoe, irmão Jesus. Deus,